Meu querido, hoje nós não vamos começar com a empolgação de sempre. Hoje nós vamos começar tristes, porque esse episódio é um desabafo. É um desabafo sobre a desorganização do Enem. Eu não sei se alguém vai escutar esse desabafo, né? Provavelmente as pessoas da nossa bolha, que somos nós, os estudantes de Enem, vão ouvir. Mas não vai alcançar outras pessoas que poderiam fazer alguma coisa para mudar isso. Porque a verdade é que a gente vai fazer um desabafo. E eu sei que o Brasil tem problemas piores do que a desorganização do Enem, entendeu? Então tem gente que vai olhar pro nosso desabafo e vai dizer, se sair da bolha, né? Eu sempre tenho medo das coisas saindo da bolha. Quando sai da bolha, o pessoal vai dizer, o que esses caras estão reclamando do Enem, não sei o que e tal, tem problema pior. Mas é que eu vou tentar passar pras pessoas hoje o show de horrores que foi o Enem 2023, cara. Porque foi um show de horrores, é erro do início ao fim. E isso faz com que as pessoas se desmotivem, percam a esperança no processo, questionem até o quanto ele é correto, né? Então hoje eu vou fazer um desabafo. Hoje é um episódio de desabafo. Você não vai aprender nada aqui hoje. Você vai só me ouvir desabafar. Então se você não quiser ouvir, eu tô preparado psicologicamente para esse episódio ser o que menos tem visualizações. Eu tô preparado psicologicamente para ele não gerar comentários nem nada do tipo. Mas é que eu preciso fazer esse desabafo. Cara, o Enem, e veja bem, vou deixar bem claro aqui no início desse episódio já, a crítica é pro Enem, tá? As pessoas vão tentar transformar em crítica política, em briga de partido, de não sei o quê. Eu trabalho com o Enem já há pelo menos, meu Deus do céu, eu não gosto de pensar nisso. Cara, desde 2009 ali que teve o primeiro Enem, não, eu comecei a preparar pro Enem mesmo em 2013, então faz 11, 12 anos que eu preparo pro Enem. Já teve bastante troca de governo nesse ponto e o Enem nunca foi um mar de organização. Assim, nossa, que processo incrível. Não, ele sempre foi bagunçado mesmo. Mas esse ano bateu todos os recordes e eu não sei se é porque as pessoas estão ignorando, estão deixando de lado, estão fazendo de qualquer jeito o que é. Então eu quero desabafar nesse episódio sobre isso. Tudo começou no Enem 2023, você tá vendo esse episódio em 2024, quando já se concluiu o processo, mais ou menos ainda, enquanto eu gravava ainda tinha umas pendências, no processo de inscrição, né? A inscrição do Enem sempre foi em maio. Tradicionalmente sempre aconteceu em maio, ali a partir da segunda semana de maio, ele durava umas 2 semanas de inscrição para as pessoas fazerem. Do nada esse ano foi em junho. Ali eu já deveria ter desconfiado de alguma coisa. Do nada foi em junho. E tipo assim, não teve um comunicado. Nós vamos passar as inscrições do Enem para junho por causa disso, disso e disso. Não, simplesmente passou para junho. As inscrições do Enem agora vão ser em junho. E veja bem, nós que trabalhamos com isso, cursinhos, professores, com certeza vai ter gente ouvindo esse episódio e criticando também. Ele tá reclamando porque tá prejudicando o trabalho dele. Claro, é o meu trabalho, né, cara? É óbvio. Se eu não me importasse com o Enem, eu não ia fazer um episódio sobre isso. Atrapalha todo o calendário, né? Maio, geralmente, a gente tem ali um pico de procura de pessoas que estão fazendo a inscrição, vão entrar nas turmas de maio. Aí esse ano já mudou um pouco a coisa, porque a inscrição foi depois. Ok, mas não era nada grave, né? As inscrições vão ser em junho, não vão ser em maio. Mas me incomodou a falta de comunicação sobre isso, que eu sempre acho que você não falar sobre as coisas é um problema, né? Talvez como estudante de psicologia seja uma veia que eu tenho, mas as pessoas não... Tá, vai ser em junho, acabou. Tá, beleza. Tá, mas a gente já sabia a data do Enem, que seria no dia 5 e 12 de novembro. Eu queria alertar você que no momento que eu estou gravando este episódio, talvez quando ele for ao ar já tenha, e aí eu, quando eu publicar nas minhas redes sociais, faço uma ressalva, mas no momento que eu estou gravando este episódio, nós já estamos na última semana de fevereiro e a gente não sabe ainda a data do Enem, cara. Não sabemos a data do Enem, então eu quero falar sobre isso também. Isso tem a ver com a desorganização. Eu queria ir na linha temporal, mas quero deixar claro. Em 2023, pro Enem 2023, nós ficamos sabendo a data do Enem 2023 no dia 2 de janeiro. Nós soubemos que ele seria no dia 5 e 12 de novembro, quando ainda era 2 de janeiro. Nós já estamos na última semana de fevereiro de 2024 e a gente não tem a data. Aí vai ter uns perdidos comentando, tem sim, saiu no site não sei o quê. Não, você está caindo em fake news. Inclusive procure, porque tem episódio sobre fake news no universo do Enem aqui no meu podcast, tá? Procure que você está mal informado. Não há, até o momento da gravação não há data oficial. E aí o que acontece? Cara, a gente fica perdido, né? Vamos se preparar ali para a primeira semana de novembro, mas vai ser? Da mesma forma que eles mudaram a data da inscrição de maio para junho, eles não podem, do nada, mudar também a data do Enem, se eles quiserem? Aí vai ter aluno ouvindo e vai dizer assim, não, professor, mas imagina, daí é uma coisa mais grave, né? Eles mudarem a inscrição não afeta em nada. Eles não seriam loucos de mudar a data do Enem do nada. Tu confia? Tu confia? Com tudo que eu vou falar e vou desabafar nesse episódio, eu quero ver se tu confia.
Eu não sei, cara. Eu fico preparando os meus alunos até o final de outubro pra, na primeira semana de novembro, fazer a prova. Mas eu não tenho certeza que ela vai fazer na primeira semana de novembro. O Enem já foi no final de novembro. Por causa da pandemia ele foi em janeiro, mas é um caso específico. Mas em anos normais, sem pandemia, ele foi final de novembro, ele já foi final de outubro. O Enem teve uma época que ele era nas 2 últimas semanas de outubro. E aí? Isso não alteraria alguma coisa no teu cronograma? Ele ser final de outubro ou final de novembro em vez de início de novembro? Altera. Então, já começou ali que estava meio estranho. Aí foi indo o processo. O próximo passo depois das inscrições é o local de prova. E aí, quando saíram os locais de prova, não sei se você acompanhou a bagunça que foi. Teve gente em locais de prova muito longe da sua casa. Não é assim, ó. Eu, por exemplo, moro em Floripa, tá? Se você não conhece o mapa de Floripa, é uma ilha que ela tem uma pequena largura, pode-se dizer assim, mas a extensão dela de norte a sul é muito grande. Então, se você mora no sul da ilha e vai fazer a prova no norte da ilha, em dia de trânsito pesado vai dar umas 2 horas, sem trânsito vai dar 1 hora de deslocamento. Então, é um pouquinho longe, né? Então, não é uma reclamação assim, porque eu já morava no sul da ilha e peguei a prova no norte, nem reclamei, mas é pessoas que ficaram a muitos quilômetros. A gente tá falando de 7 horas da sua casa. Ficaram em outro estado para fazer a prova. Professor, mas como isso não pode estar? E aí foi uma loucura do pessoal reclamando de não sei o quê, e eles dizendo, não, tem alguns que estão errado mesmo, outros não estão. Outros é só um pouquinho longe, mas a pessoa vai ter que se virar. Daí eles abriram uma ouvidoria, um negócio, para as pessoas mandarem quem tava muito longe. Ó, mais de, acho que era 30 quilômetros. Quem tá aqui vai preencher esse formulário, nós vamos trocar o local de prova. Porra, mas já desestabilizou o coitado, né? A gente já sabe que tá falando com os alunos. Eu costumo chamar os alunos de bolinhas de ansiedade que comem e dormem, né? É minha frase carinhosa pros meus alunos. Aí você pega e faltando 1 mês pra prova, porque também tem isso. O local de prova não sai 3 meses antes. Ele sai 1 mês antes da prova, às vezes 3 semanas antes da prova. Então o cara tá na cara do gol pra fazer a prova, vem uma notícia dessa pra desestabilizar. Você vai ter que fazer o Enem na PQP. Cara, não dá, mano. É não levar a sério o processo, entendeu? Eu brinco com os alunos, mas eu falo brincando, mas na verdade é sério. Parece que só a gente leva a sério o Enem, sabe? Nós estamos ali lidando com aquilo como se fosse a vida. E as pessoas que estão organizando estão fazendo assim. É uma prova lá. Putz, ficou longe o teu local aqui? Vamos trocar então. Cara, mano, você tá naquela expectativa, naquela apreensão pra fazer a prova, revisando os últimos conteúdos, todo apavorado, pode ser mais um ano de cursinho, vem um local de prova errado, putz, te quebra, cara. E sem falar de pessoas que não conseguiram a solução, né? E tiveram que ir pra longe, teve aluno meu que teve que pegar hotel na cidade que tava pra poder fazer o Enem e não perder, cara. Aí eles vêm com umas notícias de última hora, assim, aí faltando 2 dias pro Enem, largar, se você não tiver condições de fazer no seu local de prova, não faça e depois você solicite a reaplicação. Sim, mas daí tu vai ficar naquela expectativa de não fazer a prova primeiro pra depois solicitar a reaplicação e tu só ser avisado se tu tem direito à reaplicação ou não, depois que já passou o Enem. Como é que era o processo correto? Então, pô, o cara não deu o local de prova dele, é muito longe pra ele. Abre o processo de solicitar a reaplicação, dá a resposta pra ele que ele ganhou a reaplicação antes dele fazer a prova, pra ele ficar seguro. Porque senão como é que ele vai confiar? No meio de toda essa bagunça, como é que eu vou confiar que os caras vão me dar a prova do Enem PPL e a reaplicação pra fazer? Cara, não sei. Aí depois eu não sou aprovado na reaplicação, eu faço o quê? Perco 1 ano de estudos? Você entende como o troço já começou desandado? Tá, daí teve o Enem, né? Aí teve o Enem e veio a confusão nas datas do gabarito. Até hoje, ninguém vai me convencer do contrário. Eu tenho certeza, quer ver? Beleza, tô na linha temporal aqui falando, eu falei que a data do Enem tinha saído em janeiro, as inscrições foram em junho, o edital foi liberado ali por maio, final de abril. Quando veio o edital, estava escrito que o gabarito oficial seria divulgado no dia 24 de novembro. Vamos deixar você visualizar a linha temporal. O Enem foi dia 5 de novembro a primeira prova, dia 12 de novembro a segunda prova. 24 de novembro seriam 12 dias depois da segunda prova e 19 dias depois da primeira. Ou seja, os alunos fariam a prova num domingo, passaria a semana inteira, na sexta-feira da outra semana, quase 2 semanas depois, sairia o gabarito oficial. A gente já tava meio pé da vida com aquilo o ano inteiro. Pra que demorar tanto pra liberar um gabarito, gente?
Pra pessoa saber se ela foi bem ou foi mal. Detalhe, claro, o Enem tem TRI, depende da nota da redação, depende da coerência. Ok, eu sei de tudo isso, óbvio, tem episódio sobre isso aqui. Mas tu saber os acertos te dá um parâmetro pelo menos pra ver se tu vai ter chance, né? Se tu fizer 72 acertos de 180, tu não vai passar em medicina. Então tu já para e começa a estudar pra próxima prova. Pra tu ter uma noção. Se tu tem chances, não vai ter, né? E aí o gabarito era dia 24 de novembro e nós ficamos com aquilo, pá. Mas por que dia 24? Por que dia 24? Pra você que já fez outros Enems, qual era o padrão normal? O padrão normal era a prova ser realizada em 2 domingos. Então seria 5 e 12 de novembro desse ano. O gabarito oficial sairia na quarta-feira posterior. 12, 13, 14 e 15. Dia 15 de novembro seria a data oficial do gabarito. Só que dia 15 de novembro é feriado no Brasil. Então não iria sair no dia 15. Só que por que eles lançaram pro dia 24? Aquilo não fazia sentido, não fazia sentido, não fazia sentido. Aí, como eles sempre fazem, passou o Enem. Na segunda-feira eles anunciaram o quê? Não, o gabarito vai sair amanhã, dia 14. Não vai sair dia 24 mais. Porra, mano, como assim? Vai sair dia 14. Aí eles olham e pensam assim, ó... Mas eu não entendi por que vocês estão bravos, isso é uma coisa boa. Nós estamos antecipando o gabarito pra vocês, mas existe um troço que se chama planejamento, cara. A gente trabalha com o Enem, divulgação do gabarito vai ser no dia tal, a gente faz isso, faz aquilo, faz postagem, orienta os alunos. Eu que tenho uma mentoria, me preparo pra quando sair o gabarito, dar uma atenção pros meus alunos, porque muitos vão ficar tristes. Faz parte do processo. Eu sei que no dia que sair o gabarito, eu vou receber uma demanda dos meus alunos de mentoria, dizendo, Laura, eu fiz tantos acertos, tu acha que eu tenho chance, eu acho que eu não tenho. Por mais que eu explique pra eles que tem a TRI, a redação ainda, eu vou receber essa demanda. E eu tenho que me preparar pra essa demanda, os caras vão lá e largam do nada. E agora vem a hipótese que eu queria falar nesse episódio, porque com esse tempo de duração que ele já teve de eu desabafando, só ficou quem realmente quer ouvir o que eu tenho pra falar. E eu vou falar a minha hipótese. Eu não acho que eles adiantaram a data do gabarito, do dia 24 pro dia 14. Eu acho que eles erraram a digitação no edital. Já estava programado pro dia 14 desde o início. Professor Lauro, não é possível, os caras não iam cometer um erro desses. Olha, eu posso te afirmar, eu não tenho certeza, eu não tenho como provar. Mas vê como a teoria faz sentido. Todos os anos o Enem libera o gabarito na quarta, imediatamente depois da segunda prova. O gabarito já está pronto quando as provas são feitas. Qual é o sentido de ficar esperando mais tempo? Nenhum. Por que eles iam lançar só na outra sexta-feira? Zero sentido. Já era dia 14, que seria a terça-feira anterior, em vez de quarta, porque é feriado na terça. Já era dia 14 desde o início e eles digitaram errado. Essa é a minha hipótese. Professor, mas tu tem certeza disso? Como eu falei, eu não tenho certeza, eu estou divagando possibilidades. Mas é que a falta de confiança nos erros que são cometidos no processo nos fazem pensar em tudo isso. Então o troço é organizado de um jeito, cara, que fica lá. E aí eu acho que os alunos se apavoram mais ainda, porque quando eles fazem curso com a gente, e agora eu não vou falar nem propaganda só minha, né? Os cursinhos pré-vestibular em geral, os professores que vendem curso, é tudo mega organizado, cara. A gente faz cronograma pros alunos. Eu sou dá uma trabalheira do cão, mas eu faço cronograma de dezembro, pro cara que quer começar a estudar em dezembro, logo depois do Enem, cronograma de janeiro, cronograma de fevereiro, cronograma de março, cronograma de abril, cronograma de maio. O mês que o cara quiser começar, tem um cronograma separado pra ele, tudo bonitinho, quais as aulas que ele precisa assistir em cada semana. Só que daí, pergunta pra mim nesse início de ano, eu tô fazendo o cronograma com base em qual data da prova do Enem? Não tem, eu tô fingindo que vai ser início de novembro, porque eles não falam nada. Custa falar? Custa organizar isso antes? Não. É uma baderna, a data do gabarito muda. Aí o resultado, né? Beleza, o gabarito já teve esse rolo aí saiu o gabarito, né? Depois do gabarito do Enem, pra que você que não sabe a ordem de sequência, só em janeiro vai sair o resultado oficial. Só lá em janeiro. Então, a prova é em novembro, metade de novembro sai o gabarito, 2 meses depois sai a nota da redação e a TRI, que é a tua nota calculada já de acordo com a coerência. Por que demora, Lauro? Correção de redação, cálculo de nota, bababá, demora. 16 de janeiro estava programado para sair o tal do resultado. Aí é tão bagunçado, para você que não faz parte dessa bolha, caso tenha chegado em você, que a gente já faz piada entre nós mesmos, né? Então assim, vai sair dia 16 de janeiro o resultado. Isso se você conseguir ver o site. Se você conseguir acessar, né? Porque vai cair o site. O site é uma piada. Tanto o site do acesso do resultado quanto o site do Sisu, ele não aguenta a quantidade de navegação e cai. É um absurdo, a gente não consegue entender direito o porquê. Então a pessoa já fica naquela, vai sair a nota, mas pode ser que saia, pode ser que não. Aí sai num horário, uns conseguem ver e o site cai e outros não conseguem. Aí tudo isso vai se somando.
Eu tô chegando nesse ponto pra ti e eu nem cheguei no pior ainda, que é o SISU desse ano, que foi o pior da história. Eu não cheguei no pior do episódio ainda. Eu só tô te mostrando o passo a passo de como a gente... Por que a gente fica nesse estágio de ansiedade? Porque é muito erro um atrás do outro, é muita coisinha. Nada funciona direito. Vai sair num horário, sai no outro, vai não sei o quê, bababá, sai de madrugada. Outra, eles não liberam horário. Vai sair no dia 16 de janeiro o resultado. Tá, mas dia 16 de janeiro é na meia-noite do dia 15 pro dia 16, é às 9 da manhã no dia 16, é ao meio-dia, é às 2 da tarde ou é às 18. Aí eles não liberam horário e eles dão margem para umas páginas de Instagram e de Twitter inventarem uns horários e colocam lá, vai sair a partir das 10. Os caras chutam um horário. E aí fica todo mundo, vai sair às 10, vai sair às 10. E a página, não é às 10, é a partir das 10. Pode ser às 18. Puta, entende a piada? É uma piada, cara. É uma piada. Ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. E aí vai todo o processo. Beleza, saiu a nota. Todo mundo conseguiu ver a diaba da nota. E aí vieram as TRIs meio bagunçadas. Esse ano, a maior bagunça de todas foi a TRI de humanas, que foi muito mais baixa do que o normal. Para você entender, a nota do Enem ela varia de acordo com a coerência, né? É normal ter alguma variação, em alguns anos você faz menos pontos, mesmo sendo coerente para uma faixa de acertos, em outros mais, mas a de humanas veio impactante porque meio que ferrou todo mundo. Enquanto ela ferra todo mundo, ok, porque é um concurso, se todo mundo se ferrou, eu me ferro também e tá tudo certo. Mas veio meio que assustadora demais, e aí eu queria falar mais uma bola aqui que eu vou jogar para se por acaso alguém ouvir e conseguir consertar isso melhor, mas eu não tenho essa esperança. Algum tempo atrás, nós estamos em 2024, ali 2021, 2022, você pode procurar no Google, vai ter várias notícias sobre a defasagem do banco de questões do INEP. Foi publicado que tinha poucas questões, uma galera pediu demissão do INEP porque não sei o quê, mó treta e tal. Eles disseram que o problema foi corrigido, que foram feitas novas questões, foram convocados professores e tá tudo certo, etc e tal. Nunca mais se tocou no assunto do banco de questões. Só que quem entende de TRI sabe que essas questões precisam ser pré-testadas. Então eu quero jogar aqui uma bola, porque também não há esclarecimento do MEC e do INEP em relação a isso. Essas questões estão sendo pré-testadas? @Ministério da Educação e @Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa. Estão sendo pré-testadas? Porque será que não é isso que está dando problema? Eu estou falando aqui de uma posição de leigo. O que eu sei é que elas têm que ser pré-testadas. Eu sei que antigamente eram pré-testadas. Estão sendo? Ou essa defasagem do banco de questões fez com que fossem elaboradas questões novas e que não houvesse tempo hábil para pré-teste e talvez isso esteja influenciando nas notas das questões? Que estejam saindo um pouco da previsão estatística do que poderia ser feito caso elas fossem pré-testadas. Será? Tô questionando. Alguém poderia comunicar a gente em relação a isso? O que a gente está pedindo não é nem que o processo não tenha erros. A gente sabe que às vezes acontece, mas a gente está pedindo comunicação, aviso, consideração com as pessoas que estão fazendo o processo. Tá, veio as TRIs bagunçadas, o pessoal foi meio que segurando, vamos esperar o SISU. Eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube mostrando que seria o SISU mais imprevisível da história. Porque, não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser você procura esse vídeo aí, o SISU mais imprevisível da história, tá no meu canal. Mas teve mudança na lei de cotas, uma edição só do SISU, em vez de ter SISU no meio do ano e no início do ano, teria só no início do ano. Uma série de fatores, né, que fariam com que fosse modificado. E isso também foi um problema, porque houve alteração na lei de cotas, tá? Resumidamente aqui, a lei de cotas nova diz que a prioridade é sempre para os cotistas, ou seja, se um cotista tiver nota, alguém de alguma cota tiver nota para passar em ampla, essa pessoa deve ocupar uma vaga de ampla e não de cota. Porque a cota precisa ser reservada para quem realmente precisa da cota. Ok, essa é a lei. Só que daí veio a lei e depois de não sei quantos dias veio uma portaria que ninguém fica sabendo direito, a gente tem que cavocar, vem a portaria dizendo que vai ter uma migração entre as cotas e que tem uma hierarquia entre elas, ou seja, o cara que é de uma cota mais restritiva, escola pública e renda abaixo de um salário mínimo, ele não vai migrar só para ampla quando ele tiver nota, ele também vai migrar para a cota de escola pública sem a exigência de renda. E aí quando a gente olhou aquilo, cara, tá muito em cima da hora pros caras fazerem isso, fizeram, vai começar o SISU. Começou o SISU, foi tipo assim, saiu a nota,
numa terça-feira, na sexta-feira saiu a tal da portaria, segunda-feira começou o SISU. Eu e os outros professores que acompanham o SISU, eu tenho uma consultoria de SISU, né, para quem quiser fazer, que é a Operação SISU, e eu já tava meio aqui, ó, isso aí tá muito em cima da hora, tá muito bagunçado. Os outros professores que eu conheço que acompanham também, a gente tava nos bastidores, conversando no WhatsApp, isso aí tá meio bagunçado. Começou o SISU. No que começou o SISU, começaram a vir parciais e começaram a vir não sei o quê, e a gente começou a ficar ansioso, e aquele SISU rolando, e as notas altas, e não sei o quê, e os alunos começaram a apontar. Tá tendo a migração entre cotas nas parciais ou não tá tendo? Isso é o que rolou entre o SISU, porque tô falando aqui o passo a passo pra você. Saiu a nota no dia 16, saiu a portaria, se eu não me engano, no dia 20, 21, começou o SISU na outra semana ali, acho que era 22, é isso, 22 de junho. Na sequência de junho, 22 de janeiro, saiu na sequência ali, pá, começou em janeiro. Quando começou o SISU, um aluno mandava print e dizia assim, Lauro, olha aqui o que aconteceu comigo, eu tô trocando de cota. Eu tava na cota tal e passei pra cota tal, e aparece pra mim no sistema assim, você foi aprovado em outra cota porque tem nota pra isso. Ok, então o sistema tá funcionando. Nisso já vinha o print de outro aluno, Lauro, olha aqui, eu tenho nota pra passar na ampla e não estou migrando. Puta que pariu. Aí a gente olhou e fez assim, tá, e agora? Um aluno tá migrando e o outro não. Porque veja bem você, eu não gosto da palavra especialista, mas eu que foco o meu trabalho no SISU e os outros professores também, a gente não fica sabendo nada por comunicação deles. A gente fuça e compara print de aluno até descobrir. Então a gente tinha um aluno que estava migrando de acordo com a nova lei, com a nova portaria, e o outro não. A gente, cara, e agora? Tá funcionando para uns e não tá funcionando para outros? Como assim? Alguém tem que esclarecer. Aí a gente foi pesquisar o que acontecia. Aparentemente, o que estava acontecendo? Os alunos que teriam nota para passar na outra cota no primeiro semestre, ou seja, serem aprovados para começar a cursar no primeiro semestre, estavam migrando, os outros não. Só que daí depois já veio uns print que não tava rolando isso. Então parecia que para algumas universidades estava sendo aplicado e para outras não. E a gente ficou, cara, que isso, cara? Que bagunça é essa? E aí, moral da história, ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Galera, nós vamos ter que seguir aqui, ó, as parciais e ver, mas vai ser meio às cegas, vai ser meio no chute, porque não dá para ter certeza se a lei tá sendo aplicada ou não. Daí tu imagina os alunos que estudam o ano inteiro, se preparam para fazer aquela prova, contratam consultoria de SISU comigo ou com os outros professores, e a gente fica sem ter as estratégias que a gente usava em outros anos, tendo que ir meio às cegas, tá rolando aqui ou não tá rolando, tendo que levar isso em consideração. Cara, foi um estresse sem cabimento, cara. O SISU, que era o SISU mais imprevisível da história, se tornou o pior SISU da história, já com ele em andamento. Gente, eu e outros professores ficamos acordados de madrugada, porque para você que não sabe também, eles liberam a parcial à meia-noite, que nunca é à meia-noite, é meia-noite 15, meia-noite 20, meia-noite 30, também tem isso, tá? Nunca é à meia-noite em ponto. Só para você saber, no grupo de WhatsApp com os alunos da Operação SISU, para tentar descontrair do clima péssimo, a gente tentava fazer bolão para que horas ia abrir a parcial. Todo mundo já sabia que não ia ser meia-noite, então o pessoal chutava meia-noite 15, meia-noite 20, meia-noite 30, ia tentando chutar um horário de parcial. Era esse o nível do troço. A gente tinha que descobrir o que estava acontecendo, se estava sendo aplicado ou não estava sendo aplicado, se as pessoas estavam migrando ou não estavam migrando. Então ficava fazendo cálculo, e professor de estatística vendo, o Fredão fazendo live, não sei o quê, e eu conversando com outros professores, com o Rafael, conversando com... Cara, vendo com todo mundo assim, cara, o que está acontecendo? Falando com a Sabrina, falando com a Fernanda Leal, como é que tá aí? Os alunos estão te mandando, tá acontecendo ou não tá acontecendo? E era os alunos mandando print e a gente tentando descobrir para orientar os caras em relação ao que fazer. Era isso. Moral da história, nem contei ainda. Um episódio é pouco, eu acho, para desabafar em relação ao Enem. Ainda teve gente que não estava recebendo sua classificação. Tava colocando a nota e aparecia assim: essa opção não foi considerada porque não há candidatos suficientes para estabelecer uma nota de corte. Ou seja, o sistema mostrava que de 20 vagas, tu não tinha uma nota de corte porque não tinha 20 inscritos.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Medicina ampla concorrência numa universidade vai ter menos inscritos do que vagas? Claro que não, era o quê? Erro do sistema. Então, durante todo esse processo, além do que eu te falei, teve alguns alunos que não receberam a sua pontuação parcial por erro do sistema. Teve outros casos, durante todos os anos do SISU, eu preciso explicar para você entender. Você tem duas opções, primeira e segunda. Quando você está sendo aprovado na primeira opção, você automaticamente é descartado da segunda. Não aparece a segunda parcial. Mas, durante o SISU, quando você estava sendo aprovado na segunda, aparecia a posição da primeira, ela não era descartada. Embora no final do processo, quando o site fechar, se você for aprovado em uma, você cai fora da outra, tanto primeira quanto segunda. Então, aparentemente, esse ano 2024, eles mudaram. Eles adequaram a parcial do sistema a como vai ficar no final mesmo. Ou seja, se você tá passando na primeira, não conta a segunda. Tá passando na segunda, não conta a primeira. Só que ninguém avisou. A gente descobriu esse inferno com o SISU em andamento. Aí os alunos mandando, professor, não aparece mais. Eu digo, galera, eu não sei, eu tô descobrindo agora junto com vocês. E era nós tentando ir atrás de informação pra descobrir. Olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. E aí a pessoa, às vezes sem parcial, sem saber o que fazer, uns recebendo e outros não, e a gente pensando, os que não estão recebendo a posição, estão contando no corte também, esse corte dá pra confiar ou não dá pra confiar? Uma bagunça. Sabe como é que culmina todo o processo do SISU, que já era o pior da história? O SISU rolou de 22 a 25 de janeiro e o resultado estava programado para outra terça-feira, dia 30. Até aí normal. Sempre foi assim. No dia 30, adivinha se eles falaram algum horário? Nenhum horário, claro que não. Ninguém vai dar horário. A gente que se ferre. Horário pros alunos. Não vão dar. Em algum lugar estava escrito que seria às 9 da manhã. Os alunos cavocaram, né? Procuram no site, porque a gente não tem a informação, a gente cavoca. Estava escrito que era às 9 da manhã. Daí eles lançaram um post afirmando que não seria às 9 da manhã, que seria às 18 horas. Tá. Tinha em algum lugar no site 9 horas, vamos esperar até às 18. Adivinha o que acontece às 9 horas da manhã? Aparece o resultado no site. Sai todo mundo correndo, saiu o resultado, corre, bababá. Por 30 minutos o site fica no ar, 40 se eu não me engano, e ele é derrubado, cai fora. E nisso a minha DM, o meu WhatsApp cheio de mensagem dizendo que o listão estava errado. Eu digo não, não é possível. É possível. Eles erraram o listão dos aprovados. O listão dos aprovados não processou corretamente a migração entre as cotas. Lembra aquela migração que eu falei? Que saiu o edital e teve uma portaria emitida aos 47 do segundo tempo? Eles não conseguiram arrumar o sistema a tempo e o listão saiu errado. Moral da história. As pessoas que conseguiram visualizar o listão no dia 30 às 9 horas, teve algumas que visualizaram que estavam aprovadas e na verdade não estavam. No dia 31, somente no outro dia, às 18h30, saiu o resultado e havia pessoas que haviam sido aprovadas no dia 30 e não estavam mais no dia 31. Esse é o culminar do show de horrores que foi o Enem 2023. Você tem noção disso? Professor, pelo amor de Deus, né? Mas daí agora acabou, né? Não, tem mais. Quando saiu o resultado da lista de espera, eles erraram de novo. Eles mandaram o resultado para as listas de espera, e em alguns casos não havia sido aplicado direito também, mandaram as universidades retirarem do ar as listas de espera porque estavam equivocadas. Então teve aluno que no primeiro resultado da lista de espera estava em 5º de 2 vagas, no segundo resultado estava em 14º. E aí eu te pergunto, como ficam os alunos no meio de tudo isso que tu ouviu? Esse é o meu desabafo. É justo fazer um processo seletivo assim? Será que vale a pena continuar fazendo o Enem? Olha, a dica que eu tenho pra dar pra você no finalzinho desse episódio é a seguinte. Eu acredito que muita gente não vai fazer Enem desse ano por causa dessa bagunça. Quem sofreu isso, quem passou por isso, se tiver a opção de ir pra um vestibular em vez de Enem de novo, vai optar. O que pra você que vai fazer o Enem talvez seja uma boa notícia, né? Se tiver menos concorrência, talvez fique mais fácil de passar. Só que já saiba que o mais fácil é passar por todo esse turbilhão de emoções mais uma vez. Esse foi o meu desabafo. Professor Lauro, o senhor tem alguma solução, falar alguma coisa? Não, eu só quis contar a história para quem não passou por isso. Você, por exemplo, que é terceiranista e vai fazer o Enem pela primeira vez esse ano, saiba o que aconteceu ano passado e esteja preparado. Eu esse ano vou ter preparado para tudo. Tudo que eles falarem de horário eu não vou confiar, de data eu não vou confiar, tudo eu vou esperar que pode acontecer alguma coisa, porque não é possível que seja essa bagunça. E tudo isso que eu estou falando, sem nenhum comunicado oficial,
nenhum pedido de desculpas, nenhuma manifestação, uma nota explicativa explicando o porquê. A gente só vai descobrindo que as coisas aconteceram e fica por isso mesmo. Eu falei que o episódio de hoje era triste. Tá? Se você vai encarar esse processo todo, esteja preparado emocionalmente. Eu vou estar aqui para te ajudar enquanto eu aguentar. Fechado? Nos vemos na próxima.